Graça e paz. Pastor João Wagner mais uma vez com você. Você está no canal PR João Wagner Oficial. Olha a pergunta. Pastor, se Jesus é Deus, e sendo Deus ele é onisciente, tem conhecimento sobre tudo, por que ele disse que não sabia quando seria a sua segunda vinda? Meu querido, pergunta bastante interessante. Mas antes de entrarmos no assunto, lembre-se de dar um joinha e lembre-se também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ok? Nos ajuda o canal a crescer. Já se inscreveu? Então vamos lá. A pergunta de hoje é, pastor, se Jesus é Deus e sendo Deus é onisciente, tem conhecimento sobre tudo, por que ele disse que não sabia quando seria a sua segunda vinda? Bom, meu querido, aqui nós temos uma dificuldade bíblica bastante interessante. A Bíblia ela ensina que Jesus é Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia diz que no princípio, antes da existência de qualquer coisa, visível ou invisível, existia o verbo, ou seja, a palavra. Isso fala de Jesus, que é o verbo de Deus. Que ele estava com Deus, e o melhor ainda, que ele, Jesus, era o próprio Deus. A Bíblia também diz que ele, Jesus, ele sabia todas as coisas. Lá em João 2:24. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Em Colossenses 2:3, diz assim, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Meu querido, interessante que, por outro lado, a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. E às vezes ele parecia não saber das coisas. Ele perguntou, por exemplo, onde tinham colocado o corpo do seu amigo Lázaro, lá em João 11:34, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Então, de fato, Jesus negou saber o tempo da sua segunda vinda. Quando disse lá em Marcos 13:32, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, qual que é a solução para esse problema? Afinal, Jesus sabia ou não sabia do tempo da sua segunda vinda? Meu querido, nós precisamos distinguir o que Jesus sabia como Deus e daquilo que ele sabia como homem. Como Deus, Jesus era onisciente, ou seja, perdão, ele era conhecedor de todas as coisas. Mas como homem, ele era limitado em seu conhecimento. Antes de vir até nós, encarnado como homem, ele deixou toda a sua glória com o Pai. Ele nasceu e crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. A situação pode ser esquematizada da seguinte maneira. Observe. Olha bem. Jesus como Deus, ele era ilimitado em seu conhecimento. Era onisciente. Ele conhecia tudo. Ele detinha todo o conhecimento. Mas Jesus, como Deus, ele tinha o conhecimento pleno. Portanto, meu querido, como Deus, ele sabia o tempo da sua volta. Como Deus. Agora, como homem, ele era limitado em seu conhecimento. Jesus, como homem, ele aumentava o seu conhecimento aos poucos. Ele crescia na graça e no conhecimento diante dos homens e de Deus. Jesus, como homem, ele não sabia o tempo da sua volta. Bom, eu espero que tenha ajudado a esclarecer o assunto, ok? Agora, se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça. Ajuda o canal a crescer.
dá um like, dá um joinha, se inscreva no canal e também compartilhe, tá bom? Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus. Até a próxima.